Pessoal, vamos trazer agora um triste balanço sobre o número de feminicídios no Brasil. Infelizmente, casos que continuam acontecendo. Em 2025, o país registrou, olha só, o recorde histórico desse crime, com 1.470 mulheres mortas. Eu vou repetir o número para você: 1.470 mulheres perderam a vida. No Paraná, houve uma queda, viu, de 20% nos casos. Mas o nosso estado ainda está entre os líderes no ranking nacional. Informação muito triste. Quem tem mais detalhes sobre o balanço é a repórter Daniela Calçavara, que está comigo ao vivo aqui na tela do Balanço Geral. Dani, entra ano, né, sai ano. Infelizmente, a gente continua falando sobre casos como esses. Em Londrina, 2026 mal começou e a gente já teve feminicídio aqui na cidade. Falta consciência, né, Dani? Infelizmente. Falta consciência, falta respeito, falta entender que a mulher é um ser e não um objeto, porque é assim que muitos homens tratam as mulheres, né? Como se fosse uma propriedade e tem direito de fazer o que quiser com a vida dela. Bom, o que a gente está falando em termos de números? Em 2024, nós tivemos um número absurdo de 109 feminicídios aqui no estado do Paraná. Em 2025, tivemos uma redução de 20%, então chegamos aí a 87 casos de mortes de mulheres, mortes por conta do gênero feminino, né? O estado teve essa redução, é importante, mas ainda se a gente for pensar na região sul, a gente tem uma população menor que o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul registrou 80 casos de feminicídio. Santa Catarina, 52. E aí, se a gente pegar em termos de Brasil, o estado que teve maior número aí de registros foi São Paulo, com 233 casos. Aí depois a gente tem Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, nesse top 4. E o Paraná vem em quinto lugar, lembrando que a nossa população é menor, né, Wesley? Então, em termos, assim, em números absolutos, a gente tem uma violência muito grande aqui. Para conversar um pouco mais a respeito do feminicídio, nós estamos aqui com a Cecília França, que é jornalista e é também integrante do NEAS, né, que é um observatório que cuida dessas questões, né, de violência de gênero contra a mulher. Que leitura dá para a gente fazer desses casos, desse número de casos, ainda que a gente tenha tido uma redução pequena? Tivemos uma redução, claro que é sempre importante que a gente tenha uma queda de um ano para o outro, mas o ano de 2024 ele foi um ano de explosão de casos de feminicídios, né, no Paraná, então nós tivemos aí um ano atípico e então essa redução ela acontece agora, mas diante de um número muito grande que havia sido no ano anterior. A gente, claro, cada vida que não foi ceifada a gente tem que sim celebrar, mas a gente está muito longe de ter um cenário confortável em que as mulheres possam dizer que estão seguras, né? Como você colocou, a gente precisa de uma mudança cultural em que as mulheres sejam tratadas como seres de direitos e não como propriedade, que é o que acaba resultando no feminicídio. Se a gente for pensar em números nacionais, são 4 mulheres mortas todos os dias. Lembrando que esses dados ainda não incluem o mês de dezembro para 4 estados, dentre eles São Paulo. Então isso ainda vai aumentar, infelizmente, né? São dados aí divulgados pelo Ministério da Justiça. 4 mulheres por dia. E a gente está falando de feminicídios consumados. E nós temos ainda, nós enquanto Observatório de Feminicídios, defendido uma leitura mais ampliada da lei do feminicídio. Porque nós temos casos que envolvem, por exemplo, mulheres em situação de prostituição que não são lidos como feminicídio. Então, existe ainda um represamento desses dados, nós entendemos. 4 mulheres por dia é inaceitável e nós temos que contar com políticas públicas efetivas, né, que nos ajudem no combate disso. Mas eu acho que não só políticas públicas, né? Nós temos no Paraná, nós temos avançado, no Brasil nós temos avançado também em políticas, nós temos em Londrina especificamente uma rede de proteção que funciona, claro que tudo pode ser aprimorado, mas ela funciona de alguma forma. Temos outras questões, né? E quando a gente fala em educação e cultura, são questões essenciais para que a gente possa reverter esses números dramáticos. Agora, a gente está falando de números, como você disse, de feminicídios
feminicídios consumados, quer dizer, aqueles casos em que as mulheres que foram vítimas dessa violência realmente perderam a vida. Agora, tem muitos casos em que as mulheres, elas são vítimas de uma violência extrema, elas sobrevivem, mas aí não levam uma vida normal, nunca mais, né? Nunca mais. O NEAS foi criado, o observatório, a partir de um caso inicialmente de feminicídio tentado. A Neia, que foi quem deu nome ao nosso observatório, ficou tetraplégica, totalmente incapaz de cuidar dos 5 filhos, ou seja, uma mulher que era ativa, que tinha uma vida profissional, uma vida familiar, ela se tornou uma pessoa acamada que precisava de 24 horas de cuidados. Isso não é banal. Neia veio a falecer depois da condenação do seu agressor, né? Mas nós temos inúmeros casos e nós temos muito contato direto com essas vítimas de feminicídio tentado que precisam mudar completamente a sua vida. Por medo, por receio de novas agressões, ainda que o agressor esteja preso. Esse medo, ele persiste. Além das sequelas físicas, das sequelas emocionais. E temos um outro fator que a gente tem olhado com mais atenção, que são os órfãos do feminicídio e os filhos dessas mulheres sobreviventes, porque eles também são vítimas indiretas, né, desses crimes. Porque assim, eles têm que conviver com uma violência que ela, em muitos casos, é extrema, mas de qualquer forma, ela afeta a vida familiar de uma forma completa, né? Sem dúvida, muitas mulheres sobreviventes, elas precisam deixar, por exemplo, a cidade. Isso é muito comum que aconteça. Ou elas perdem a capacidade de trabalho, ou seja, elas perdem a renda, né? Elas perdem a autonomia que elas tinham. E isso reflete diretamente nos filhos, né? Você comentou que eu sou jornalista também, eu tenho uma história que sempre me bate quando falo em órfãos de feminicídio. Eu fui entrevistar uma mulher de mais de 40 anos, o assunto era maternidade, não era feminicídio, e no meio da nossa conversa ela me contou que o pai havia tirado a vida da mãe quando ela tinha 11 anos, na frente dela, isso na década de 90, em Londrina. E ela me contou que ela foi compreender já adulta que tudo que ela viveu depois foi reflexo daquele feminicídio, que ela não conseguiu se reconstruir como pessoa depois disso. Ela teve muita dificuldade. Só com a maturidade, depois dos 40, tendo passado inclusive por situação de rua, que essa mulher conseguiu refazer a sua vida, né? Então, assim, o impacto ele é tremendo, né? Pelo que vocês acompanham, né, desses casos todos, como é que é essa coisa de refazer a vida, né? A gente sabe, já falou aqui que não é a mesma coisa e tudo mais, mas até para que as pessoas entendam que uma violência, por menor que seja ali no início, ela vai afetar essa mulher e vai afetar os filhos, quem tiver por perto, né? Como é que é? Tem algum trabalho para você tentar se reerguer depois de um caso, né, de violência assim contra a mulher? O que a gente observa é pelo contato que a gente tem com as vítimas sobreviventes e pelos relatos que integrantes de NEAS trazem, que trabalham com essas mulheres aí na rede. NEAS não tem uma rede de apoio constituída, até porque nós não temos recursos financeiros, somos uma associação sem fins lucrativos e nós entendemos que existe uma rede de apoio que precisa ser fortalecida e precisa compreender todos os meandros de cada caso, porque cada mulher está numa situação diferente, né? Então, o apoio psicológico, eu acredito que ele é fundamental, pelo que a gente vê, mas a autonomia financeira, viabilizar que essa mulher consiga ter essa autonomia, aí a gente fala de capacitação profissional, de recolocação no mercado, de ter um abrigo que nós temos aqui no município, né? Para que essa mulher possa estar ali e ter quem olhe os seus filhos, por exemplo, para que ela consiga ter essa autonomia que é essencial, autonomia para dizer não para a violência, para poder se sentir segura para seguir a vida. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui ao vivo no Balanço Geral. Wesley, é isso então. A gente tem, né, muita coisa para ser discutido e tem que começar a ensinar o respeito ali, já desde pequenininho, para as meninas não aceitarem violência e para os meninos não cometerem essa violência, para que a gente tenha aí números
né, menores. O ideal seria a gente não registrar nenhum caso de feminicídio, né? Mas a gente sabe que isso é uma utopia, então que pelo menos tenha ali uma queda, uma redução gradual nesses números todos, que são sempre absurdos. Wesley. Dúvida, Dani, obrigado. Uma entrevista muito importante para a gente discutir esse assunto, né, que há muitos e muitos anos vem sendo pauta aqui no Brasil e demorou para avançar, viu, gente? O feminicídio ele começa como uma qualificadora do homicídio em 2015. Ou seja, até 2015 não se falava em feminicídio no Brasil. Aí depois, em outubro de 2024, muito recentemente, o feminicídio ele sai. Ele deixa de ser uma qualificadora do homicídio no Código Penal, aí vira um crime autônomo. Ou seja, hoje, um crime de feminicídio não é mais considerado um homicídio com essa qualificadora, e sim um crime autônomo. Com isso também pesou a lei, pesou a pena, mas mesmo assim os casos continuam acontecendo. Nós vamos continuar, claro, sempre acompanhando e trazendo o debate. Porque não é só noticiar, é debater para conscientização, como a Dani disse, falta respeito, a gente não pode tratar as mulheres como objeto. Uma mulher é um ser humano que tem direitos, que deve viver tranquilamente, mas nem sempre é assim, infelizmente.